Você tem dúvidas se Deus realmente está olhando para você? Se você está realmente agradando a Deus? Como nós podemos fazer para ter certeza? E o quão é importante agradarmos a Deus? Hoje, na nossa reflexão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello, esse é o Bate-Papo Cristão e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muitas das vezes nós temos dúvidas quando parece que as coisas não estão caminhando como nós queremos, quando nós desejamos algo de Deus, mas sentimos que Deus não nos tem ouvido para que nós possamos pedir a Ele. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Pois muito bem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 17 até o versículo de número 27, nos diz o seguinte: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Muito bem, irmãos, essa é até uma passagem conhecida da Bíblia. Muitos pregam, e eu já ouvi muitas pregações falando sobre a questão dos discípulos não poderem expulsar o demônio daquele menino. Mas o que nós podemos verificar é que, provavelmente, acredito eu, que não fosse chegada a hora dos discípulos ainda. Os discípulos estavam num processo de desenvolvimento espiritual, para que então eles se tornassem os apóstolos, os mensageiros, como nós vemos em Atos e nas epístolas do Novo Testamento. Mas a questão que eu gostaria de trazer aqui é referente ao pai do menino. Um judeu que conhecia a lei, conhecia tudo que era necessário fazer, tudo que era preciso ser feito. E que reconhecia em Jesus que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Você vai procurar alguém para resolver o seu problema que você acredita que não seja capaz de resolvê-lo? Então nós identificamos que aquele pai acreditava sim que tanto Jesus como também os discípulos, por andarem com ele, poderiam resolver o problema do seu filho, pois via em Jesus a imagem do Filho de Deus. E assim somos muitos de nós. Reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós não conseguimos ver Jesus agindo na nossa vida. Temos exemplos, temos testemunhos de milagres acontecendo à nossa volta, com pessoas que nós conhecemos, com aqueles que frequentam a nossa congregação,
mas não somos capazes de enxergar, de ver, de achar que Jesus pode fazer o mesmo na nossa vida. Dessa maneira, nós acabamos, então, limitando a ação de Deus na nossa vida, acabamos limitando a estada de Jesus na nossa vida. E Jesus Cristo nos diz, como diz para aquele pai, se creres, tudo é possível para o que crê. E aquele pai diz então a Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E nos momentos que se levanta a incredulidade na nossa vida, através da dúvida de se aquilo que nós pedimos vai acontecer, se uma porta vai se abrir, se um milagre pode acontecer, é nesses momentos que nós temos que pedir a Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Que seja feita principalmente a vontade de Deus para a nossa vida. Mas que mesmo que não seja aquilo que nós venhamos a desejar, que aquilo que nós desejamos não seja plenamente a vontade de Deus, mas que se faça a vontade de Deus na nossa vida e que Jesus possa nos ajudar na nossa incredulidade. Que o fato de não alcançarmos algo ou de demorar um pouquinho, o fato de não ter sido como nós esperávamos, venha a não ser motivo que entre a dúvida e a incredulidade no nosso coração. Olhem para Deus, tendo certeza que eles têm o melhor para cada um de nós e que eles sabem a nossa real necessidade. E tem o momento certo de Deus para tudo. E que a dúvida nos traz incredulidade e nos impede que nós possamos nos aproximar de Deus. Em Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, para que nós possamos ter uma relação com Jesus Cristo, um relacionamento próximo, íntimo com o nosso Senhor, a dúvida não pode ter espaço no nosso coração, porque uma pequena dúvida abre uma porta gigantesca para a incredulidade. Muito bem, irmãos, esse foi o Bate-Papo Cristão de hoje. E aí, quais são as suas experiências em referente ao assunto ao qual nós refletimos hoje? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber, porque o seu testemunho edifica e dá forças para mim e também para aqueles que assistem os nossos vídeos e estarão lendo o seu comentário, o seu testemunho. Ainda não é inscrito no canal? Venha participar da nossa comunidade, participando ativamente da nossa reflexão, compartilhando experiências, compartilhando suas dúvidas para que nós possamos juntos refletir. Para isso, nós temos aqui os comentários e também o nosso Instagram. Nos segue, nos acompanha lá. Lá nós conversamos todos os dias, tem devocionais, mensagens, todo dia para que nós possamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Continue assistindo os outros vídeos, você que é novo no canal, e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Bate-Papo Cristão.